Em verdade, os louvores pertencem a Deus. Louvamos, pedindo o seu perdão, a sua orientação, nos voltamos a Ele arrependidos, e pedindo o seu amparo contra os males das nossas almas, os males das nossas ações. Aquele a quem Deus orienta jamais será desviado, e aquele a quem Deus desvia por tal merecer jamais será orientado. E preste testemunho de que não há outra divindade além de Deus único, e que Muhammad é seu servo e mensageiro. Que as bênçãos e a paz de Deus sejam sobre ele, sobre seus familiares, seus companheiros e seus seguidores até o dia do juízo final. Ó aqueles que creram, temei a Deus tal qual deve ser temido, e não morrais senão como muçulmanos. Ó humanos, temei a vosso Senhor que nos criou por só ser, o qual criou sua companheira, e de ambos fez descender inumeráveis homens e mulheres. E temei a Deus em nome do qual exigi os vossos direitos, e reverenciai o laço de parentesco, pois Deus é vosso observador. Ó aqueles que creram, temei a Deus e dizei palavras apropriadas. Ele emendará suas ações, perdoará os seus pecados, e aquele que obedecer a Deus e a seu mensageiro terá logrado um magnífico benefício. Caros irmãos, sabem que os melhores dizeres são os dizeres do livro de Deus, e a melhor orientação é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o pior dos assuntos são as inovações na religião, e toda inovação na religião é um desvio, e todo desvio tem como destino final o fogo do inferno. Irmão, diz Deus Altíssimo no Alcorão: Inna karamna bani Adam. Em verdade, nós dignificamos, nós honramos os filhos de Adão. E o Islã, entenda-se aqui o Islã, não só a mensagem trazida pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mas a mensagem trazida por todos os mensageiros, passando Noé, Abraão, Moisés, Jesus e o último dos mensageiros, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Todas essas mensagens tinham um único objetivo: fazer com que o ser humano galgasse os degraus da humanidade, para que ele se tornasse o melhor ser humano possível. E isso foi resumido pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hadith, em que ele diz: "Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq." Em verdade, eu fui enviado para completar a nobreza de caráter, o melhor caráter. Logo, tudo que foi legislado por Deus, todas as regulamentações, desde a prática do muçulmano, em termos de adoração, oração, jejum, paga dos zakat, peregrinação, como a legislação que regulamenta a vida do muçulmano como um todo, vieram com o objetivo de quê? De fazer com que esse ser humano se torne cada vez mais um ser humano melhor. Todas essas regulamentações vieram para tratar do ser humano, para que ele galgue os degraus da humanidade, para que se torne um ser humano cada vez melhor. E mais do que isso, Deus Altíssimo, Ele fez com que toda essa criação fosse criada para servir ao ser humano. Diz Deus Altíssimo no Alcorão: Ele é quem criou para vós tudo o que há na terra. Ou seja, tudo que há nessa criação é para servir ao ser humano. E Deus mostra cada vez mais o valor que tem o ser humano, numa área em que ele diz que aquele que salva a vida de um ser humano é como se tivesse salvo a vida de toda a humanidade. E aquele que tira a vida de um ser humano é como se tivesse tirado a vida de toda a humanidade. O Islã, a legislação que Deus regulamentou para gerir a vida das suas criaturas, ela veio para preservar 5 pontos fundamentais, que dentro da jurisprudência islâmica é chamado de Darurat al-Khamsa, as 5 necessidades básicas. São 5 necessidades sem as quais um homem não pode ter uma vida digna. São elas: a preservação da vida, a preservação da honra, a preservação da razão, a preservação da religião e a preservação da mente, da razão. Sem essas 5 coisas, ou seja, se você não preservar essas 5 coisas, você não vai ter um ser humano tendo uma vida digna. E veja que o Islã considerou essas 5 coisas como necessidades básicas. É fundamental que todo ser humano tenha elas garantidas. E o Islã ele luta por isso. Por que eu estou falando isso? Porque na verdade, se você olhar o que acontece na Palestina, você vê que todas essas 5 necessidades básicas não são respeitadas. A vida do palestino é tirada como se fosse nada. A dignidade do palestino não é respeitada. A razão do palestino, nada dentro da Palestina hoje é preservado. As agressões promovidas pelo Estado sionista de Israel, o palestino vive uma vida medíocre, de miséria. E essas agressões já não são de hoje. A história dessas agressões são antigas. E o foco hoje principal é Gaza.
de uns anos para cá, né, Gaza vem sofrendo um bloqueio, né, que não permite que se entre alimentos, medicamentos, né, nada que garanta a necessidade básica do ser humano é permitido entrar para os palestinos em Gaza. Hoje em dia, depois do massacre que tivemos ano passado, as casas estão destruídas, eles não têm como reconstruir suas casas. Casas estão sem janelas, sem portas, sem paredes. Tenta-se entrar com material para reconstruir essas casas, não se consegue. O inverno está chegando, né? O que será dessas pessoas? Água potável não se encontra. Alimento, né? As pessoas brigam por um pouco de alimento, né? Isso é dignidade de vida. Um grupo de pessoas, né, querendo levar ajuda a essas pessoas que vêm sofrendo tamanha barbárie, foram agredidas pelo governo sionista de Israel. E, na verdade, essa agressão foi chamada de legítima defesa. Na verdade, o embaixador da ONU, inclusive, ele disse que não há uma crise humanitária na Palestina. Diante de uma colocação dessa, eu só posso afirmar que, na verdade, o que há é uma grande crise de falta de humanidade do governo de Israel. A verdade é essa, existe uma falta de humanidade. E é interessante a gente perceber, né, como é que a informação ela é manipulada. Né? Segundo a visão sionista do governo de Israel, crianças, né, e adultos com pedaços de pau e pedra, lutando pela sua vida, pela sua dignidade, são terroristas. Da mesma forma que aqueles missionários que estavam tentando levar um pouco de solidariedade e de humanidade no povo de Gaza, né, e que não estavam armados, né, foram considerados terroristas.